Na vila de Eldravia, cercada por florestas espessas e montanhas cobertas de neblina, o tempo parecia correr diferente. As manhãs eram sempre envoltas por névoas espessas, como se os próprios deuses desejassem esconder as vergonhas daquele lugar. Era lá que vivia Amara, uma jovem que, desde muito cedo, aprendeu que o mundo nem sempre era gentil com os que fugiam aos padrões esperados. Amara era diferente. Tinha formas generosas, um corpo que não se encaixava nos moldes esculpidos pelas damas de cintura fina e faces de porcelana. Seus cabelos eram espessos e castanhos, caindo em ondas até o meio das costas. Seus olhos, cor de âmbar, carregavam um brilho que poucos ousavam encarar. Um brilho de alguém que via além da superfície. Na infância, ela era só a filha da curandeira. Mas à medida que crescia e suas curvas se acentuavam, a vila passou a sussurrar: veja como ela come. Ninguém jamais casará com uma moça tão volumosa. De que serve beleza se é escondida por tanta carne? As risas ecoavam nos becos, nos mercados, até mesmo nos salões da igreja. Cada vez que ela passava, um olhar de desprezo ou zombaria a seguia, e Amara, ao invés de se curvar à vergonha, erguia o queixo. Ela nunca respondeu. Apenas caminhava, como se estivesse sendo observada por algo mais importante do que os olhos mesquinhos daquela vila. Ela vivia com a mãe, Lissandra, uma mulher sábia e temida. As pessoas vinham à noite bater à sua porta, procurando ervas e feitiços, mas evitavam cruzar seu caminho à luz do dia. Diziam que Lissandra conhecia os nomes das estrelas e os segredos do sangue. E Amara cresceu entre caldeirões, poções, grimórios e encantamentos sussurrados à meia-noite. Por isso, quando passou a ser humilhada nas ruas, sua mãe a advertiu: nunca devolva o ódio com raiva, eles já vivem envenenados. Um dia, a verdade virá à tona, e eles terão que engolir cada riso. Mas Amara não queria vingança, queria apenas viver, ser aceita, amar. E foi exatamente isso que fez com que a tragédia se aproximasse, porque num baile de primavera, promovido pelos nobres da região, ela foi convidada por engano, ou talvez por pura maldade. Um bilhete deixado em sua porta, em papel perfumado, dizia: Senhorita Amara, sua presença é requisitada no baile da Primavera Real. O príncipe de Aedria deseja conhecer todas as jovens da vila. Assinado: Conselho de Honra de Eldraviazua. Mãe desconfiou, mas Amara, com o coração pulsando de esperança, acreditou. Costurou seu próprio vestido com tecidos que havia guardado por anos. Bordou pequenas flores nas mangas, penteou os cabelos com essência de lavanda e caminhou até o castelo com os olhos brilhando de emoção. Mas Eochager, silêncio. As damas olharam-na com desprezo velado. Os rapazes riram sem disfarçar. E o príncipe, que de fato estava presente, apenas levantou uma sobrancelha antes de se virar para dançar com outra. No centro do salão, alguém jogou vinho em seu vestido. Perdoe-me, não vi a sombra. Risadas, gargalhadas, cruéis, cotontes, um coro de escárnio. Amara permaneceu firme por alguns segundos, sentindo o calor da vergonha subir pelo corpo. Tipo-osso correu pelo jardim, o vestido encharcado, a alma em pedaços. Na floresta, onde ninguém a via, caiu de joelhos e gritou, um grito tão ancestral, tão carregado de dor, que as folhas pareceram estremecer. Ali, naquela noite, uma decisão foi selada. Ela voltaria, mas não mais como Amara, a moça gorda da vila. Voltaria como aquela que carregava o legado de sangue de sua mãe, como herdeira de um poder antigo, esquecido. E eles, todos eles, conheceriam o verdadeiro peso de uma maldição. A floresta de Hevelin era um lugar onde o tempo parecia hesitar, como se até os ponteiros do destino ali andassem com cautela. Entre árvores de troncos grossos e musgos que sussurravam histórias esquecidas, Maelis caminhava com passos pesados. Seus pés doíam, o coração pulsava em descompasso. Mas a lembrança do olhar de escárnio daquelas moças no baile, os cochichos abafados, os risos venenosos, tudo aquilo a impulsionava. Aquela noite tinha deixado marcas que nem mesmo o tempo ousaria apagar. O velho mapa que sua avó lhe entregara antes de morrer apontava para um lugar ao norte, onde a floresta se estreitava e escondia um antigo espelho esculpido em pedra. Segundo a lenda, esse espelho não refletia apenas aparências, ele mostrava verdades ocultas, almas adormecidas e potencial esquecido. Durante horas, Maelis cruzou trilhas,
rios estreitos e clareiras envoltas por névoa, até que finalmente, entre duas árvores curvadas como se sussurrassem segredos uma à outra, ela o viu, um arco de pedra com inscrições em runas antigas, coberto por trepadeiras escuras. No centro do arco, como uma janela para outro mundo, o espelho. Mas não era feito de vidro, era líquido e imóvel, como um lago parado dentro da pedra. Ela aproximou-se, lentamente. Ao encarar a superfície, esperava ver seu corpo, grande, desajeitado, alvo de piadas. Mas o que viu fez seu coração disparar. A imagem refletida era dela, mas também não era. Seus olhos eram os mesmos, mas havia fogo neles. Sua postura era ereta, poderosa. O corpo, embora com as mesmas curvas e formas, não exalava vergonha, exalava poder, força, autoridade. Era como se o espelho mostrasse quem ela realmente era, ou poderia se tornar. Este é o seu verdadeiro reflexo. Malice do Valo, disse uma voz, baixa e rouca. Ela se virou bruscamente. De trás de uma árvore, surgiu uma mulher de pele acinzentada, cabelos tão longos quanto a noite e olhos dourados como brasas antigas. Usava um manto que parecia feito de galhos e névoas. Quem é você? Perguntou Maelys, trêmula. Sou o que resta do antigo clã das bruxas do santuário. Fui guardiã do espelho e agora sou sua mensageira. Você foi escolhida. Maelys recuou. Escolhida? Eu? Por quê? A bruxa se aproximou. Seus passos não faziam som, porque você carrega a maldição. E também o poder. Porque o mundo riu do seu corpo, mas não viu a força que dorme em sua alma. A cada zombaria que sofreu, a maldição despertava. A cada lágrima que caiu em silêncio, a magia crescia. Então, é real. Maelys sussurrou, olhando para o espelho novamente. É mais real do que qualquer vestido de cetim ou máscara dourada no baile dos nobres. A bruxa então ergueu um frasco de vidro azul escuro e entregou a ela. Beba no momento em que sua dor for maior do que sua força, e então o mundo verá quem você realmente é. Maelys guardou o frasco com reverência. Mas o que acontecerá depois? A bruxa a fitou com pesar. Toda maldição tem um preço. Nem toda verdade será bem recebida. Nem toda justiça será doce. E então, ela desapareceu, como fumaça soprada pelo vento. Nos dias que se seguiram, Maelys retornou à vila, a mesma onde as moças que a humilharam desfilavam com suas novas roupas, riam em voz alta nas feiras e honravam Mená, de cima a baixo, com ares de superioridade. Mas Maelys não era mais a mesma. Ela andava com uma calma quase perturbadora. Seus olhos tinham profundidade. Ela sorria, mas havia algo por trás daquele sorriso. Algo que ninguém sabia nomear. Na semana seguinte, a família da baronesa Alviane, uma das moças que havia zombado cruelmente de Maelys, preparava um novo banquete. Desta vez, para celebrar o noivado de sua filha com o jovem Lord Arven, herdeiro de uma das casas mais respeitadas do reino. E por ironia do destino, Maelys fora convidada. Ela, por quê? Perguntaram alguns. Boatos dizem que o Lord Arven a viu e ficou curioso. Disse que ela tinha algo diferente nos olhos, e lá foi Maelys, trajando um vestido simples, mas de corte impecável. Não era o corpo que chamava atenção, era a aura, a confiança. Ousou. Se voltavam, alguns por deboche, outros por espanto. A própria Alviane a abordou com cinismo. Ora, veja só, a camponesa virou nobre? Maelys apenas sorriu. Não, mas algumas nobres já viraram camponesas por muito menos. Alviane empalideceu. Durante o banquete, Lord Arven se aproximou de Maelys, encantado com sua inteligência e franqueza. Os olhos de Alviane fulguravam de raiva e ciúmes. Ela não estava acostumada a ser preterida, menos especialmente por alguém que ela considerava inferior, naquela mesma noite. Escondida num salão lateral, Alviane e outras duas jovens emboscaram. Maelys, você nunca será uma de nós, entendeu? Nunca. Pode usar a seda que quiser. Sua vaca inchada continua sendo piada. Foi quando Maelys sentiu o coração bater forte. A raiva, não de dor, mas de justiça reprimida. Aquilo era o momento. Ela retirou o frasco azul de dentro de seu manto e o bebeu. O mundo escureceu. A sala pareceu girar. Um vento cortante atravessou as janelas, fazendo as velas apagarem por segundos. As três jovens recuaram, assustadas. Os olhos de Maelys brilharam em um dourado intenso. Sua voz, agora grave e ecoante, encheu o salão. Riram do meu corpo, mas esqueceram
que ele carrega o sangue da primeira feiticeira. Pod 3. A noite desceu pesada sobre o vilarejo de Erwin. O céu, antes pontilhado de estrelas, agora era encoberto por nuvens densas e cinzentas, que se moviam como sombras vivas. Como se o próprio tempo tivesse decidido segurar a respiração. O silêncio reinava absoluto, quebrado apenas pelo som do vento que sussurrava entre as árvores, como um velho contando segredos esquecidos, na velha mansão à beira do lago. Aquela mesma, onde os aldeões juravam que espíritos vagavam à meia-noite. Agora vivia uma nova presença menos e ela era real. Cacilda, a jovem antes zombada, agora residia ali, mas ela não era mais a mesma. Aquela que um dia fora o alvo dos risos e cochichos por seus vestidos largos e corpo volumoso agora caminhava com passos lentos, porém carregados de um poder silencioso. Seu cabelo, antes desarrumado, agora caía como uma cascata negra e ondulante. Seus olhos haviam ganhado profundidade, como se contivessem séculos de sabedoria. Acima do tudo, sua presença carregava algo antigo. As pessoas do vilarejo começaram a perceber. Animais silenciavam quando ela passava. Crianças paravam de brincar e fitevâmana como se vissem algo além da carne e dos ossos. Mulheres cochichavam que ela andava com livros encapados de couro e que durante a noite, luzes verdes e douradas dançavam nas janelas de sua mansão. Alguns diziam que era feitiçaria, outros que era loucura. Mas todos concordavam em uma coisa: Cacilda não era mais a mesma. Na verdade, ela estava apenas começando a entender o que havia dentro de si, desde o dia da cerimônia, interrompida menos aquele em que foi humilhada, e, deixada aos risos, Cacilda começou a escutar sussurros. Mas não eram sussurros comuns. Eles vinham das paredes, dos espelhos, das sombras que se estendiam à noite, vozes fêmeas, doces e firmes, que falavam numa língua que ela não compreendia, mas que o sentia. E ao explorar a mansão abandonada, Cacilda descobriu a biblioteca esquecida. Não uma biblioteca comum, mas um santuário escondido entre paredes falsas, onde livros antigos, cobertos de pó e tempo, falavam de linhagens perdidas, maldições e dons escondidos nas mulheres de seu sangue. Ela aprendera então que sua bisavó, Morgana do Lys, havia sido uma das bruxas mais poderosas de toda Eldoria. Perseguida e acusada de blasfêmia contra os deuses, Morgana havia sido traída por sua própria vila. Queimada, jurou lançar sua linhagem num ciclo de dor, até que uma descendente soubesse aceitar o fardo e quebrasse a corrente. Cacilda era essa descendente, não por escolha, mas por destino. Ela estudava noites inteiras, sentindo a energia crescer dentro de si. Começou com pequenas manifestações, velas que se acendiam com um sopro, copos que se quebravam quando ela sentia raiva, pássaros que a seguiam como se a reconhecessem. E então, os sonhos começaram. Neles, ela andava por campos cobertos de neblina, onde mulheres com véus prateados a guiavam por corredores infinitos de espelhos. Cada espelho mostrava uma versão diferente dela: criança, idosa, guerreira, rainha, criatura da floresta. E em todos os reflexos, a mesma frase ecoava: você é mais do que a pele que vestem em você. No vilarejo, a inquietação aumentava. O velho padre começou a pregar contra ela nos sermões, chamando-a de filha da noite. Mães mandavam seus filhos entrarem quando Cacilda se aproximava. Jovens homens, que antes a ignoravam ou zombavam, agora a observavam com estranheza e desejo. A mudança era visível, não porque ela havia emagrecido ou se encaixado nos moldes da beleza tradicional, mas porque sua postura havia mudado. Seu olhar agora sustentava o de qualquer um, e havia algo magnético em sua presença, algo perigoso. Aos poucos, ela começou a ser visitada. Mulheres do vilarejo, menos aquelas esquecidas, maltratadas, humilhadas, menos batiam à sua porta em silêncio. Algumas vinham com hematomas escondidos, outras com olhos marejados. Cacilda não perguntava, apenas oferecia chá, escutava e ensinava. Em segredo, começou a formar um pequeno círculo, um grupo de mulheres que desejavam aprender o que ela aprendera. A magia antiga, a força do silêncio transformado em poder. Cacilda compreendia agora que a maldição de Morgana não era uma punição, mas uma herança. Ela não buscava vingança. Buscava justiça. E no próximo festival da colheita, quando todo o vilarejo se reuniria novamente para celebrar menos, no mesmo salão onde ela havia sido humilhada, Cacilda planejava aparecer, mas não como vítima, como revelação. O castelo do clã de Volmer estava em silêncio naquela noite. Pela primeira vez em décadas,
Não se ouvia o som dos saltos apressados de criadas, nem o arrastar dos vestidos de seda pelos corredores. O salão principal estava vazio, exceto por uma única figura parada diante das chamas da lareira, Ira Matilda. Mas já não era mais a mesma jovem insegura que andava cabisbaixa pelos campos de Elboran. Agora, ela trajava um manto de tecido escuro, bordado com símbolos antigos e desconhecidos aos olhos dos vivos. O cabelo, antes preso em tranças desalinhadas, agora caía como uma cascata negra, salpicada por fios prateados que surgiam não da idade, mas do poder ancestral que despertava em seu sangue. Ela estava esperando, e os portões logo se abriram. Sir Roderick, o pai de Lissandra, adentrou o salão com seu séquito. Homens da realeza, portando estandartes com brasões dourados, armaduras reluzentes e olhos carregados de superioridade. Ao lado dele estava a própria Lissandra, menos o rosto dela. Parecia mais pálido que de costume, e uma tensão incomum enrijecia sua mandíbula. Você ousa nos convocar aqui, Matilda? Rugiu Roderick sem disfarçar a raiva. Na casa que você herdou de bruxas malditas? Matilda deu um passo à frente. Sua presença era agora como uma tempestade que se anuncia antes do trovão, silenciosa, mas inevitável. Eu não os convoquei. E-U-O-A-H-O-A. Sua voz ecoou, baixa, mas com uma força sobrenatural que fez as chamas da lareira dançarem mais alto. Lissandra tentou intervir. Matilda, você está cometendo um erro. Meu pai veio em paz. Viemos para negociar. Mas Matilda sorriu. Um sorriso amargo, cansado de traições, de mentiras, de promessas de paz feitas por lábios que nunca souberam o que é compaixão. Negociar? Foi isso que fizeram quando destruíram minha vila? Quando amarraram minha mãe a um tronco e a chamaram de aberração? Quando riram do meu corpo? Como se pudessem medir o valor de uma alma por dobrinhas de pele? Sir Roderick Egerwamal, pronto para ordenar sua guarda pessoal que aprendesse. Mas ela apenas sussurrou algo, em um idioma esquecido, e o chão tremeu. Do teto, gárgulas ancestrais começaram a se desprender, tomando formas humanoides, olhos brilhando com chamas. Roxas. Do chão, raízes antigas romperam as lajes de pedra e começaram a rastejar em direção aos soldados, como serpentes guiadas pela vontade de vingança. A magia da maldição despertava, e ela não queria piedade. Mas antes que o confronto se tornasse um massacre, Lissandra gritou: Matilda, pare, por favor, me escute. Ela avançou entre os soldados, e para a surpresa de todos, caiu de joelhos diante de Matilda. Eu fui criada dentro de um mundo de ódio, onde ser nobre significava pisar nos outros. Mas você me ensinou algo que ninguém mais conseguiu: coragem. Quando todos te viraram as costas, você permaneceu de pé. Quando riram de você, você respondeu com compaixão. Eu não quero seguir os passos de meu pai. Roderick gritou de raiva, mas Lissandra o ignorou. Se há redenção possível para minha linhagem, que ela comece agora, ajoelhando-me diante de quem merece ser honrada. Matilda ficou em silêncio por um momento. A guerra dentro dela. Ela havia esperado tanto tempo por esse momento, para ver seus opressores de joelhos, implorando, mas naquele instante, não viu mais Lissandra como inimiga, e sim, como reflexo, uma jovem que também fora moldada por forças maiores que ela, uma prisioneira de um mundo cruel que finalmente ousava romper as correntes. Com um gesto, Matilda desfez o encantamento. As raízes retornaram ao solo. As gárgulas voltaram a seus pedestais. O silêncio caiu como uma bênção sobre o salão. Sir Roderick foi escoltado para fora pelos próprios soldados, incapaz de resistir ao olhar firme da filha. Ele sabia que perdera mais que uma discussão naquela noite. Perdera sua linhagem, para a coragem de duas mulheres que ousaram desafiar o mundo. Nos dias seguintes, Matilda e Lissandra passaram a caminhar juntas pelos campos, onde antes havia apenas zombarias e escárnio. Agora floresciam novos olhares, menos alguns de respeito, outros ainda de medo. Mas o medo não era mais dela. Matilda se tornava ali uma nova lenda. Mas algo ainda a inquietava. Uma carta antiga, escrita por sua avó, revelava que a verdadeira origem da maldição não era somente uma herança familiar, e sim uma dívida de sangue que ainda não fora quitada. E essa revelação levaria Matilda à sua jornada final, onde ela precisaria escolher entre manter o amor e a paz que havia conquistado, ou usar todo o poder que agora possuía para encerrar
de uma vez por todas, o ciclo de dor que perdurava por gerações. Parte 5. As tochas foram acesas no grande salão do castelo, iluminando os arcos esculpidos com figuras de bestas e ramos retorcidos. As paredes, antes revestidas com tapeçarias de cenas nobres e heróicas, agora estavam nuas, revelando pedras frias e antigas, cobertas do musgo. O conde Heldrick, após o desaparecimento súbito de sua filha mais velha e a crescente tensão entre os nobres, havia decidido organizar um banquete, um gesto simbólico, ele dizia, para restaurar a ordem e reafirmar o prestígio de sua linhagem. Mas havia um desconforto no ar. Os criados falavam baixinho sobre sons noturnos que ecoavam nas torres mais altas, risadas roucas, sussurros arrastados, passos que não pertenciam a ninguém. E por mais que os sinos ainda tocassem, alguns notaram que a melodia estava levemente desafinada, como se algo invisível interferisse em cada badalada. Eveline, agora não mais ignorada, caminhava entre os corredores de pedra com uma presença que exigia respeito. Não havia mais doçura em seus olhos, menos, mas uma serenidade sombria que ninguém conseguia decifrar. Durante os preparativos para o banquete, sua madrasta, Lady Brígida, cruzou com ela no saguão e não conteve a língua. Ainda se preparando para o papel de condessa do medo, Eveline zombou, forçando um sorriso ácido. Eveline apenas encarou-a, e então, com um tom quase gentil, murmurou: "Você se lembra da canção que sua avó sussurrava nas noites de inverno, Lady Brígida, aquela sobre a mulher que virou sombra e dormia sob as camas dos que riam dela?" O rosto da madrasta empalideceu, não por temer, mas por um reconhecimento que vinha da infância. Aquela canção nunca deveria ter sido levada a sério. Na noite do banquete, os convidados chegaram envoltos em peles caras e perfumes caros, mas seus rostos estavam marcados pelo cansaço e inquietação. Todos notaram a ausência da filha mais velha do conde, e ninguém se atrevia a perguntar sobre ela. O salão foi preenchido por música suave de alaúdes, vinho derramado em cálices de prata e conversas tensas, até que o conde Heldrick se levantou, erguendo o cálice dourado. "Esta noite", disse ele, "não é apenas sobre tradição, é sobre união, sobre superarmos juntos os tempos difíceis." E então, ao seu lado, surgindo pela primeira vez como dama oficial, estava Eveline. Ela trajava um vestido púrpura profundo, com detalhes em veludo escuro. Os cabelos, soltos e ondulados, caíam como uma cascata de ébano sobre os ombros. Sua pele alva refletia a luz das chamas, e os olhos carregavam um tom vívido e misterioso, como se estrelas antigas brilhassem ali dentro. Alguns a reconheceram apenas por dedução, menos. Aquela era a filha que sempre esteve presente. Mas Jean vista, e ao vê-la assim, não conseguiram segurar os sussurros. Como ela mudou. É a mesma garota ou aquela que era gorda, mas nenhum deles ousou dizer isso em voz alta, porque havia algo em Eveline naquela noite, algo que fazia até os mais arrogantes engolirem suas palavras. Durante o banquete, Eveline caminhou entre os convidados. Seus passos eram leves, e sua presença fazia as velas tremularem. Ela sussurrava pequenas frases a alguns nobres, e após isso, era como se eles esquecessem o que estavam fazendo, ou onde estavam. Um velho barão, após falar com ela por 2 minutos, passou os próximos 15 girando o copo vazio, incompleto. Um jovem fidalgo derrubou o vinho sobre a própria roupa ao encontrá-la, olhando diretamente para ele. Mas foi quando a sobremesa foi servida que tudo mudou. Na bandeja de prata, ao lado dos figos e tortas, havia um único doce diferente. Uma pequena maçã escura, reluzente. Eveline a tomou com as mãos e rugou-a. "Que esta noite seja lembrada menos", disse, com a voz doce como mel, menos como a noite em que a verdade deixou de se esconder. E então, ela mordeu a maçã. O salão estremeceu. As velas se apagaram sozinhas. As janelas se fecharam com um baque. E um vento frio percorreu o salão, apesar das lareiras acesas. Eveline, ainda de pé, com a maçã em mãos, sorriu. "Agora, vamos dançar, não é?" E todos os convidados, nobres altivos, cavaleiros vaidosos, senhoras que passaram a vida zombando de servas menos, começaram a sentir os corpos pesarem, os olhos girarem, os membros se moverem sem controle. Eles se levantaram, um por um, e começaram a dançar. Mas não com elegância. Era um baile grotesco, uma paródia do que já foram. Corpos se chocando, cabeças tombando,
risadas fora de compasso, como marionetes de um teatro antigo e macabro. Lady Brígida caiu de joelhos, tentando rezar. Mas sua voz foi substituída por um grasnar bizarro, menos como se uma ave morasse agora dentro dela. O Conde Haldrick gritou: Eveline, o que você fez? E ela respondeu: apenas mostrei a vocês aquilo que esconderam de mim a vida inteira. E então, o salão desabou em sombras. Mas isso, Arthur, é apenas o início do clímax parte 6. A sala do trono de Meredin estava lotada. Como nunca antes, nobres, cavaleiros, sacerdotes e curiosos do reino se aglomeravam sob os arcos de pedra, suas vozes abafadas por uma tensão palpável. Rumores corriam soltos pelos corredores, sobre uma maldição, sobre um crime, sobre uma mulher que havia desafiado o destino. E lá estava ela, Sarafina, não mais vestida com trapos ou escondida nas sombras. Seu vestido agora era negro como a noite sem lua, bordado com fios prateados que brilhavam como estrelas mortas. Seus cabelos caíam soltos, espessos e selvagens, como as raízes de uma floresta ancestral. O rosto, antes zombado por tantos, agora carregava a altivez de alguém que havia encarado os próprios demônios e voltado viva. Ela não se curvava, não pedia perdão. Ao seu lado, o grão-conselheiro Malric lia os termos do julgamento em voz alta, mas suas palavras pareciam distantes. Sarafina não ouvia mais acusações. Ela ouvia risos, risinhos abafados de um tempo em que a chamavam de aberração. Vozes infantis que zombavam do peso de seu corpo, de sua aparência, os ecos de uma infância cruel, de um mundo que cuspia, em quem não se encaixava. Agora, todos a observavam com medo. O motivo? Durante a madrugada anterior, 4 nobres foram encontrados enlouquecidos, falando línguas mortas e com olhos completamente brancos. Eles eram os mesmos que haviam votado por sua condenação na primeira tentativa de exílio. Dizia-se que era bruxaria. Outros diziam que era justiça. O rei Demeric estava presente, menos abatido, envelhecido, como se os últimos dias tivessem sugado sua alma, desde a noite em que sonhara com Sarafina como rainha e acordara com um quarto cheio de corvos. Ele mal conseguia dormir. Sarafina du Cae Averet. Malric anunciava: você é acusada de conjurar maldições, profanar rituais antigos e de perturbar a ordem da coroa. Como sei? Declara ela. Ergueu o olhar. Seus olhos, de um âmbar profundo, pareciam refletir os segredos do mundo. Inocente das acusações, mas culpada de sobreviver, onde todos queriam minha morte. Um murmúrio atravessou a sala. A rainha Lena apertou os dedos contra o braço do trono. Desconfortável. Você nega ter usado magia para enlouquecer os nobres? Insistiu Malric. Nego, mas não controlo os antigos espíritos que me vigiam. Talvez tenham agido por mim, ou por si mesmos. Essa resposta foi como um sopro gelado nas costas dos presentes. O sumo sacerdote se benzeu. Oh, Rei Engolio, em seco. Nesse momento, uma figura inesperada se adiantou entre a multidão. Era Dorian, o filho caçula do Duque de Garental, que havia zombado de Serafina no passado, mas que agora encarava com olhos cheios de arrependimento. Majestade, se me permite, disse ele, ajoelhando-se. Essa mulher me salvou. Quando fui ferido na fronteira sul, os curandeiros nada puderam. Foi ela quem me curou, em segredo. Eu ri dela, mas ela escolheu salvar-me. A verdade era como uma lâmina afiada, atravessando a espinha dorsal da corte. Outros começaram a falar. Ela protegeu minha filha das sombras que assombravam a floresta, gritou uma camponesa. Ela curou as pragas em minha lavoura, disse um velho homem. A balança da justiça começava a pender, e a nobreza sentia o peso do povo. Sarafina apenas ouvia, calada. Orgorroça. O julgamento havia começado como uma condenação, mas estava se tornando uma revelação. Aos poucos, o rei Demeric se levantou. Silêncio. Todos cessaram. Há muito este trono se escondeu atrás de aparências, de etiquetas, de beleza vendida e corações ocos. Mas Sarafina nos mostra que há poder no invisível, que há força na rejeição e talvez a verdade no que foi chamado de maldição. O rei desceu do trono, caminhou até Sarafina e ajoelhou-se diante dela. Se houver perdão em você, ofereça-o. Se houver um destino em suas mãos, aceite guiar-nos. Meredin precisa de alguém que não seja moldado pelo orgulho da nobreza, mas forjado pela dor e pela verdade. E ali, diante de todos, o rei ofereceu a Serafina
Não apenas absolvição menos, mas o título de protetora da corte. Um papel jamais concedido a uma mulher fora da realeza. A sala explodiu em espanto, e Sarafina, após um momento de silêncio profundo, disse apenas: aceito. Mas seus olhos diziam que aquilo era apenas o começo, parte 7. Os sinos da capital ecoaram ao amanhecer. Pela primeira vez em séculos, não para anunciar um casamento real, uma vitória em batalha ou a morte de um monarca, mas sim a ascensão de uma mulher rejeitada, zombada e marcada como aberração. Sarafina agora era oficialmente protetora da corte. Caminhava pelos corredores de pedra como uma presença inevitável. Nobres desviavam os olhos ao vê-la. Outros sussurravam nomes como a bruxa do rei ou a amante das sombras. Mas nenhum ousava disclose em voz alta. O medo e o respeito agora se misturavam no ar como névoa. Os aposentos que lhe deram eram luxuosos, colunas entalhadas em mármore, tapeçarias bordadas com fios de ouro, uma cama digna de rainhas. Mas ela não se encantava com riqueza. Mantinha tudo como estava, exceto por um único objeto que colocou no centro da sala. Um espelho negro. Era uma relíquia de sua avó, a mulher que lhe ensinou a escutar o que os olhos não veem. Nele, verá não o reflexo, mas o aviso, dissera a velha um dia. E o espelho falava. Nas noites silenciosas, quando a cidade adormecia e os corvos sobrevoavam as torres, a superfície escura se agitava como água tocada pelo vento. Sarafina começava a ver rostos, vozes, semcopa, lamentos antigos, chamados, e uma figura, sempre a mesma, uma mulher de pele pálida, olhos vazios e um vestido costurado com carne humana. Ela não falava, apenas encarava. Na 7ª noite, Sarafina acordou suando frio. O espelho havia mostrado a torre abandonada de Cael Turon, um antigo reduto de magia proibida. Ela sabia o que aquilo significava. A sombra estava despertando enquanto isso. O rei Demeric convocava reuniões com conselheiros e generais. Queria preparar as defesas do reino, mas ninguém parecia levar os avisos de Sarafina a sério. Espelhos não são oráculos, diziam. A senhora está exaltada, murmuravam. Só um acreditava. Dorian, o jovem nobre que antes rira de Sarafina, e agora era seu escudeiro. Mace Lil. Ele treinava ao seu lado, lia grimórios, aprendeu encantamentos de proteção, e a ouvia como um discípulo devoto. Mas até ele hesitava ao falar da mulher do espelho. Tem certeza de que não é uma alucinação? Perguntou. Certo dia, Sarafina o olhou com um brilho sombrio no olhar. Se for, é a mais real que já tive. Na 9ª noite, o espelho não refletiu um rosto, refletiu o castelo inteiro em chamas, pessoas correndo, crianças chorando, gritos, sangue, e no centro, a mulher de olhos vazios, estendendo os braços como quem exige sacrifícios. Sarafina caiu de joelhos. Está vindo, sussurrou. Na manhã seguinte, um fenômeno estranho aconteceu. Todos os espelhos do castelo trincaram ao mesmo tempo. Um som agudo cortou os corredores como um grito contido. O rei foi informado. A corte ficou em pânico. Sarafina, silenciosa, desceu até as catacumbas. Havia um antigo grimório escondido atrás das paredes seladas da capela dos antepassados. Diziam que ele estava amaldiçoado, mas ela sabia. Era o único que continha o nome verdadeiro da entidade que a seguia. E naquele livro, escrito com sangue seco, estava uma revelação. A mulher sem olhos é Nertala, a bruxa esquecida, a primeira a ser queimada por ser gorda, feia e livre. Ela amaldiçoou cada dinastia com a promessa: quando o último riso for lançado sobre uma mulher injustiçada, eu voltarei. Sarafina leu e compreendeu. Ela não era amaldiçoada, ela era a herdeira da maldição, e Nertala estava vindo terminar o que começou. O céu escureceu no 3º dia, após a quebra dos espelhos. Mas não foi a noite que caiu. Era um manto cinzento e pesado, uma cobertura sobrenatural que apagava o sol, trazia o frio e silenciava até os sinos da catedral. Nem os corvos ousavam cantar. Um aviso. Sarafina, vestida com um manto negro bordado com símbolos antigos, permaneceu em silêncio no alto da torre do relógio, observando o horizonte enquanto uma névoa grossa cobria o reino. Seus olhos pareciam enxergar além da névoa. O livro de Nertala repousava aberto diante dela. As últimas palavras que leu ecoavam como um juramento. A mulher de riso apagado será o selo, a carne zombada será a chave, o trono tremerá, e só restará quem não teve medo de ser ridículo. Ela finalmente entendia.
Ela não havia apenas herdado a maldição, ela era a última peça para o despertar de Nertala naquela noite. Trovões riscaram o céu sem nuvens, relâmpagos brilharam sem chuva. As portas do castelo bateram sozinhas, e o espelho de Sarafina, menos o único que ainda existia intacto, começou a transpirar. Literalmente, gotas escorriam por sua superfície negra, como suor, e do meio do vidro, uma rachadura fina surgiu, como se alguém empurrasse do outro lado. Sarafina não recuou. Ela acendeu as velas ao redor do espelho e traçou os símbolos de contenção no chão com carvão, como sua avó ensinara. Mas quando a rachadura abriu de vez, o rosto de Nertala surgiu. Não era mais só uma visão. Ela estava ali, presente finalmente, disse a entidade, com uma voz que não era sussurro, nem grito. Era uma lembrança antiga e viva. Que você quer? Sarafina perguntou. Terminar o que começaram quando riram de mim. Riram de você também. Juntas, Sarafina, nós fazemos o mundo engolir o próprio desprezo. Sarafina hesitou. Ela via nos olhos da bruxa algo familiar. Dor, mas também ódio puro. Ela sabia que havia poder na dor, mas sabia, agora, que havia maior poder ainda na transformação. Se eu deixar você sair, você vai destruir tudo, não vai? Nertala sorriu, e seus dentes pareciam ossos polidos. Não, eu não vou destruir. Eu vou fazer justiça. E justiça, minha herdeira, sempre soa como vingança para quem ri dos fracos. Na manhã seguinte, o rei Demeric foi envenenado. A taça de vinho real, entregue por um criado, continha a essência de Beladona. Não havia culpado, não havia rastro. Apenas um bilhete deixado sob o trono. Riu de uma mulher? Ela vai rir por último. O reino mergulhou em caos. Os nobres começaram a fugir. Os camponeses rezavam nas encruzilhadas. E Sarafina, pela primeira vez, sentiu medo. Não por si, mas pelo que estava acontecendo sem seu controle. Ela não havia libertado Nertala. Mas Nertala havia achado outro caminho. Ela encontrou um corpo. Sanshur Dorian, depois de vasculhar os salões inferiores, ela está encarnando nas mulheres esquecidas da cidade. Cada uma que sofreu, cada uma que foi rejeitada. Ela está se multiplicando. Sarafina sabia o que precisava fazer. Ela desceu às criptas antigas. No altar esquecido dos antigos oradores, acendeu o fogo púrpura e invocou os ancestrais. Fechou os olhos e viu os rostos. Todas as mulheres zombadas, antes de engordadas, enrugadas e negras em manetas, encabeludas em esqueléticas, com dentes tortos, com roupas remendadas, com sorrisos apagados. E todas disseram, ao mesmo tempo, você tem o poder. Mas, tem o coração? Ela chorou, não pelas zombarias, mas porque havia sentido o gosto da vingança, e era amargo. Naquela noite, Sarafina fez um feitiço que ninguém jamais ousou realizar. Abriu o espelho por dentro e entrou nele do outro lado. Havia uma sala infinita com paredes de sombra e teto sem fim. E no centro, Nertala, sentada em um trono feito de risos. Literalmente. Vozes zombeteiras saíam do assento, gritando insultos do passado. Gorda! Aberração! Ria menos! Coma menos! Ninguém vai te amar. Mas agora, Sarafina não tremia mais. Ela andou até o trono e falou: você venceu, Nertala, mas não venceu do jeito certo. Não é matando reis e queimando cidades que se vence o riso. É vencendo o riso com Nertala levantou-se, os olhos em brasa. Então o que vai fazer, herdeira? Me prender, me apagar? Sarafina estendeu a mão. Vou te libertar, mas na minha forma, como memória, como história, como nome. Nenhuma mulher zombada será esquecida de novo. E então Sarafina beijou Nertala na testa. O trono desapareceu, o espelho trincou, e o mundo acordou com um novo nome para capital. Cidade das mulheres que riram por último Numberfin. Sarafina não se tornou rainha, nem destruiu o reino. Ela criou um novo, onde toda mulher zombada era rainha de si mesma, onde o corpo não era vergonha, mas herança, onde o riso não era arma, mas música, e no grande salão, pendurado no centro, havia um espelho negro, rachado, e nele, todo visitante via o reflexo de quem um dia riram, e que agora comanda com poder e ternura. Sarafina morreu velha, rodeada de filhos, livros e poemas, e no túmulo dela estava escrito: riram do seu corpo, mas esqueceram que o corpo dela carregava a própria história do mundo.